Salve homines! Às vésperas da viagem a Coimbra, para o curso que será realizado na Faculdade de Direito da Universidade Coimbra, com o apoio da ANUREG do Paraná, quero cumprimentar aqui o Dr. Matheus Giro da Silva, da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, minhas saudações aos meus estimados confrades e confreiras dessa academia, e, claro, com a hospitalidade, a recepção, que é sempre honrosa para nós, do Centro de Estudos Notariais e Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Uma presença, além de extremamente simpática, amigável, cortês, mas muito inteligente, muito preparada, da professora Mônica Jardim, que responde por esse centro de estudos, o CENOR. E também, claro, com o apoio da EMAP, estudos da magistratura paranaense, que nesta parte, sob a coordenação da nossa estimada tabeliã curitibana, a professora Mônica Dallavec. Bom, nós vamos aqui para as nossas claves notariais e registrais, na parte 15 do tema da determinação jurídica extrajudicial. E já agora, tendo, de algum modo, superado, suplantado algumas dificuldades próprias dos aspectos gerais, ou por outro ângulo, podemos chamá-los de aspectos introdutórios ou propedêuticos, desse tema, determinação jurídica extrajudicial, podemos avançar já e começar o tratamento do tema específico da determinação jurídica notarial, deixando a questão da determinação registral para adiante. Bom, nós já vimos que o processo de determinação jurídica, quer isso dizer, processo de definição da coisa justa, ou seja, que nós vemos no caso concreto qual é a coisa justa, qual é a res justa singular, particular, pontual, ele pode ser instantâneo, súbito. Assim o é na maior parte das vezes. Mas pode ser também deliberado, refletido, como também ocorre e muitas vezes, não na maior parte delas, na maior parte das vezes, as coisas se comportam quase de maneira espontânea, de maneira natural. Vamos comprar ali o jornal na banca, pagamos o preço que julgamos justo pelo que nos estão vendendo e pronto, está resolvido por um pacto, que é um dos caminhos da determinação jurídica da coisa justa, está definido por ali aquilo que é a res justa do caso concreto. Bom, mas pode ser também que se dê essa definição da coisa justa, ou determinação da coisa justa, de maneira deliberada, de maneira refletida. Assim se passa, muitas vezes, no ambiente litigioso, não é, das decisões judiciais. Quantas vezes o juiz passa dias e dias remoendo, estudando, baixando livros, pensando no caso concreto, consultando colegas mais experientes, carregando nos ombros a responsabilidade de definir solução concreta, justa. A mesma coisa se passa com o notário. O notário muitas vezes tem realmente que refletir, meditar, para encontrar a solução justa de um caso que está sendo submetido à sua apreciação. Nem sempre é assim. Às vezes as coisas se resolvem com facilidade, mas outras há em que a complexidade da situação exige essa meditação, deliberação. O registrador de imóveis igualmente, o registrador civil igualmente, quantos casos complicados, complexos, que demandam, como eu disse há pouco, consulta, experiência alheia, reflexão sobre a tradição do direito, né, para ver qual é a melhor solução que as experiências formularam e permitem, às vezes por analogia, recolher-se. Bom,
Quando se trata desse modo meditado ou refletido da determinação da coisa justa, então se vê mais claramente a divisão de etapas a que nós estamos nos referindo quanto ao processo discursivo. Então, uma primeira fase, primeira etapa, de compreensão da lei. Ou seja, como eu disse, compreendemos o texto e, em seguida, compreendemos o seu significado normativo. Numa segunda fase, nós temos a compreensão do fato. E eu disse aos senhores, isso é sempre um ir e vir. Da lei ao fato, do fato à lei, novamente da lei ao fato, do fato à lei, como se estivessem dialogando para encontrar a solução justa. Passamos, então, depois à interpretação. Já aqui, a mediação entre a norma que vai ser aplicada, se podemos dizer assim, e o fato, para chegar à conclusão do caso concreto. Ou seja, então, agora já temos a determinação jurídica como ato consequente, e não só como processo. A conclusão é isso, é o ato consequente de todo o processo. Os juristas. Esse termo jurista vem sendo substituído pela expressão operadores do direito, com que se tramita, muitas vezes, sem advertência disso, para a poetização ou tecnificação do direito. Ou seja, o direito deixa de ser um saber subordinado, subalternado ao saber da ética, para ser subordinado ao saber técnico. Você vai perdendo as suas características de saber moral. Ainda agora, já mais ou menos há um mês, estive em Roma, participando do jubileu que foi chamado dos operadores do direito, em vez de chamar-se jubileu dos juristas. E nesta semana recebi a visita de um valioso grupo de estudantes, eu já diria melhor, não só estudantes, de estudiosos realmente. Já são quase autoridade no assunto. São dedicadíssimos a estudar questões intrincadas do direito, incluindo o direito romano. E um dos integrantes desse grupo, uma valiosa moça, deu uma notícia, que ficou de me passar a nota depois, de que Bartolo, o grande jurisconsulto Bartolo, que deu o nome, não é? A escola dos comentaristas, não é? Em que surge o chamado Mos Italicus, a tal importância de Bartolo. Bartolo teria já apontado o equívoco em falar-se nos operadores do direito, em vez de utilizar-se a palavra juristas, significando de maneira mais expressiva, mais adequada, mais apropriada aquilo que é a característica de quem se dedica a saberes do direito, aos vários saberes do direito. Mas nós dizíamos, os juristas atuam na determinação jurídica por diferentes modos. Bom, antes mesmo de considerarmos esses modos de atuação dos juristas, é preciso dizer que de maneira muito mais frequente, a coisa justa se realiza por não juristas. Ou então com juristas que se despem do seu ofício de jurista e se comportam como pessoas sem utilização do saber específico do direito. É o que nós poderíamos chamar de determinação jurídica não especializada, comum. Se quiser, pode falar de determinação jurídica profana. Profano, também ele tem que viver do direito. E é isso que ocorre no adire cotidiano. Por exemplo, vou à padaria de manhã e faço a compra e venda, participo de uma compra e venda de pãezinhos. Ali me dão um número X de pães, pesam os pães, o valor é aquele, eu pago, está resolvido o problema, determinação jurídica concreta. Ou então vou à missa dominical e ali faço uma espórtula, ou seja, uma contribuição, é um ato jurídico. Na madrugada, passe o que passe, eu tenho de respeitar com silêncio o direito de repouso dos outros. Isso tudo se faz, isso é o adire do cotidiano, em que é uma determinação jurídica concreta. Mas aos juristas reservam-se outros modos, especializados. Então, por exemplo, o primeiro modo do postulare,
que é uma atividade própria do advogado, né? O advogado postula. Olha, vejam como é interessante. O advogado vai ditar para o juiz os limites da sua atuação, com o princípio da demanda, o princípio do dispositivo. Mesma coisa o promotor público, mesma coisa o defensor público. Depois nós temos o ministrare, quer dizer, a prática da administração. A administração pública também participa dessa determinação jurídica. Quando emite um alvará, ou nega a emissão de um alvará, quando aplica uma multa, ou deixa de aplicá-la, etc. Pois temos ainda, além do postular e do ministrare, o iudicare, que é próprio da arte de julgar. O saber próprio, ou seja, a atividade própria indicada ao juiz para determinação jurídica, o juiz é chamado fundamentalmente para atuar nos casos litigiosos, é exatamente o iudicare, a atividade de iudicare. E há mais duas atividades: respondere e cavere. Respondere e cavere. E essas duas atividades, sobre as quais nós vamos nos deter a partir de agora e nas próximas explanações dessa nossa série Claves Notariais e Registrais, se bem não sejam atividades exclusivas dos notários, ou seja, responder e cavere, não é algo que seja típico e próprio, exclusivo, apanágio dos notários. Isso também é exigido, por exemplo, do juiz, do advogado, do promotor público, do registrador, num certo sentido, o cavere, não responder não tanto, mas o cavere. São as maneiras, responder e cavere, como os notários são chamados a atuar propter officium. Ou seja, o próprio da atividade do notário é responder e é cavere. Não? Sobre o que nós vamos ver. Mas olha, comecemos pelo respondere. O ius respondendi, ou seja, o direito de responder consultas, já teve seus tempos de reconhecido esplendor em Roma, na Roma Antiga e na Idade Média. Bom, ainda hoje, esse ius respondendi vai mais ou menos implícito. Se nós pensarmos que, dado o volume imenso de processos no judiciário, tem se admitido a presença de assessores. Eu, por exemplo, tenho 5 assistentes no meu gabinete, 5 assistentes que estudam os autos, me oferecem sugestões de julgamento, ou seja, projetos de voto, e de maneira que, em alguns casos, não poderia ser de outro modo. De outro modo, na prática, o que nós temos na formação da jurisprudência pretoriana é já um trabalho prévio de consulta dos assistentes, dos assessores. É certo que espera-se que os magistrados possam ter um controle suficiente disso, possam alterar soluções, dar novas direções, etc., etc., mas quando menos há uma contaminação, uma influência da tarefa dos assessores, a ponto de que, um evidente excesso, mas com uma certa lógica, alguns falam na jurisprudência dos assessores. Na jurisprudência dos assessores, porque os assessores preparam as minutas, etc. Bom, enseja, portanto, de algum modo, ainda que em modo pequeno, porque espera-se do magistrado que ele vá ler a minuta, vai corrigir, vai pensar no caso, vai ver um pouco os autos. O fato é que não deixa de ter alguma influência. É inevitável que alguma influência haja a partir dessa atividade dos assessores. Isso corresponde à velha prática do responder, do ius respondendi, por mais que com seus matizes, né, com suas características próprias. Bom, sabe-se que ao menos desde os fins do século XIII, mas é possível, é bem provável que se possa regredir, mas vamos nos projetar para os fins do século XIII, a atividade de responder era também própria dos notários. No século seguinte, por exemplo, em 1341, encontram-se entre os chamados peritos jurídicos de Valência, na Espanha,
o Iuris Periti Valência, alguns notari conciliari, ou seja, notários conciliares. 4. Ou seja, a autoridade valenciana determinava que entre os jus peritos de Valência houvesse 4 notários que seriam responsáveis por dar respostas a consultas. Isso está citado nesse livro magnífico que eu tenho aqui ao meu lado, Rossebono. Aliás, esse livro não é meu, está emprestado comigo há bastante tempo. Sou grato pelo empréstimo, porque é um livro valioso, História do Direito Notarial Espanhol, do Rossebono. Bom, deu-se mesmo na Idade Média que as respostas dos conciliatórios vinculassem os juízes, porque não era incomum, então, que os juízes desconhecessem os saberes jurídicos. O senhor sabe que no Brasil, até bastante avançada a nossa monarquia, ainda houve casos de juízes que eram analfabetos, que foram até demitidos de seus cargos por serem analfabetos. E até o século XVII isso era perfeitamente possível em todo o Reino de Portugal. O Reino de Portugal compreendia o Brasil, evidente. O Brasil era Portugal. Então, não era incomum essa situação de que os juízes desconhecessem o direito e, como eu disse, fossem até analfabetos, razão pela qual essas respostas dadas pelos conciliatórios era vinculante. Então, não eram os juízes que criavam o direito, mas os jurisconsultos, com seus pareceres. Portanto, na atividade do responder. E entre eles estava a atuação dos notários. Bom, isso aqui corresponde? Corresponde ao período dos pós-glosadores, os chamados comentaristas. É a chamada escola bartolista, escola de Bartolo. Né? Estamos ali com Baldo, Bartolo, sucedendo ao período da chamada escola acursiana, escola dos glosadores, escola de Acúrcio. E a esses comentaristas que eu mencionei, portanto, em que se integravam os conciliatórios, se atribui a fundação da verdadeira ciência jurídica. Aliás, isso se encontra nessa obra também magistral, que eu quero aqui recomendar, né? Direito Romano, de Sebastião Cruz. Sebastião Cruz foi um grande professor da Universidade de Coimbra, do século XX. Ele viveu entre 1918 e 1996. Isto. Ele fez uma obra magnífica sobre o direito romano. Aliás, esse livro que está aqui, o Direito Romano, Ius Romanum, que é de 1984, está dedicado aos estudantes brasileiros da Universidade de Coimbra. E é uma obra magnífica. E eu não deixo aqui de indicar que sei das circunstâncias avessas que se atribuíram a Sebastião Cruz, mas depois da morte. Nunca ele teve chance de defender-se de uma acusação que veio bastante tempo depois da morte dele. Portanto, aqui eu salvaguardo essa notícia para não dizer, não, desconhece o que houve contra Sebastião Cruz. Não, são acusações das quais ele não pôde defender-se, porque já havia morrido. Mas como quer que seja, independentemente disso, do ponto de vista intelectual, não há dúvida da grandeza dessa obra de Sebastião Cruz. E ele diz, em sua obra, que os comentários, e aí está o período dos pós-glosadores, penetram exatamente no sentido da norma, nos sensos da norma, enquanto a glosa se preocupa unicamente com a litera da norma, com a letra da norma. Bom, aí está o papel dos notários. Não só dos notários, mas bastante dos notários. E quanto aos conciliatórios, foi tal a sua importância que Franz Vicar, nessa história, essa magnífica, acho que é muito conhecida essa obra, essa já é mais conhecida do que as outras duas, né? É a famosa História do Direito Privado Moderno, do Franz Vicar. Essa tradução portuguesa, editada pela Fundação Calouste Gulbenkian. A História do Direito Privado Moderno. Um magnífico trabalho, conhecidíssimo.
Franz Vicker aponta que os conciliatórios foram contemporâneos, isso é importante caracterizar, contemporâneos dos grandes italianos da aurora da época moderna. Então ele diz, de maneira literariamente muito interessante, que tanto quanto Dante, Giotto e Petrarca, os conciliatórios foram os arquitetos da modernidade europeia. Olha que interessante. Por exemplo, entre eles os notários, notamos bem, arquitetos da modernidade europeia. Eu fico imaginando se os notários dos nossos tempos se dão conta conscientemente dessa grandeza da sua tarefa, de como colaboraram para o surgimento da Europa, com suas virtudes, mas também com suas vicissitudes. Mas não importa. Os notários foram artífices, arquitetos da modernidade europeia, não dizer nada mais, nada menos do que do autorizadíssimo Franz Vicker. Bom, nós vamos prosseguir na próxima semana, se Deus assim permitir. E, por agora, renovo meus agradecimentos ao apoio da Academia Paranaense de Direito Notarial, da ANOREG do Paraná, do Dr. Matheus Giro da Silva e daqueles que assistem com frequência a esse nosso encontro semanal desta série Claves Notariais e Registrais. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.